Bom, vamos agora para a nossa segunda etapa do nosso estudo, vamos dizer, a aula 2 desse estudo sobre alimentos, né? E nós estamos estudando a relevância, né? Qual a orientação da palavra de Deus e será que é realmente depois que Jesus veio, mudou-se tudo e a gente não precisa mais seguir aquelas regras antigas do Velho Testamento. Na aula anterior, nós observamos vários aspectos, nós vimos que essa regra antiga do Velho Testamento é realmente muito antiga, porque é desde de que da época de Noé, né? A gente vê que esse conceito estava muito bem estabelecido lá nessa época. E agora nós vamos continuar, porque agora a gente vai para a época de Jesus. E agora eu vou começar por um texto que normalmente as pessoas seria o texto mais importante, um dos textos mais importantes para combater essa ideia de que esses conceitos de animais imundos e animais limpos ainda prevalecem no dia de hoje. O texto que é mais fortemente usado, um dos textos mais fortemente usados é o seguinte, vou ler para vocês. Está falando sobre Jesus. Jesus, convocando ele a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei? Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca dessa parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuro? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Bom, nessa altura, você vai falar assim: Silvia, como é que você sai dessa? Jesus considerou puro todos os alimentos, né? E então vamos com calma, tá? A princípio parece que Jesus está abolindo as orientações, as leis, né, que estão em Levíticos e em outras partes da Bíblia. Mas vamos ver o contexto em que essas palavras foram ditas e o que realmente Jesus estava combatendo ali, o que ele estava querendo dizer, né? Olha, para começar, toda essa história, ela começa quando Jesus estava reunido com alguns dos fariseus. Eu vou ler aqui, ó. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E, vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, eles foram interpelaram Jesus por que eles não estavam fazendo isso de acordo com a tradição. Por que eles estavam comendo sem se lavar? Eles estavam comendo pão. Então, a primeira coisa é o seguinte: quando Jesus fala essas palavras, ele considerou puro todos os alimentos. O alimento que estava ali em questão, que estava sendo apresentado, era um alimento chamado pão. Ele não estava comendo uma carne de porco e nem um camarão, tá? Ele estava comendo pão. Mas por que que houve essa implicação? Então, só para começo de conversa, esse texto já não pode ser usado para debater alimentos, porque esse texto, na verdade, a discussão deles foi sobre o ritual de lavar as mãos. E o ritual de lavar as mãos que alguns dos discípulos de Jesus não estavam seguindo. Poxa, mas se alguns dos discípulos dele não estavam seguindo, quer dizer que o próprio Jesus seguiu aquele ritual? Estranho, né? E vários dos discípulos de Jesus também seguiram esse tal desse ritual. Então, o que é que significaria isso? Será que um ritual de lavar as mãos pode transformar um alimento em alimento impuro? Como é que é isso? Então, vamos estudar melhor o contexto. Quando os sacerdotes faziam refeições ligadas ao sacrifício do templo, quando eles estavam comendo o cordeiro pascal
ou aquilo que tinha sido oferecido como holocausto, as ofertas que eram trazidas por templo, eles deveriam estar ritualisticamente limpos. Quer dizer, eles tinham que se banhar, eles se lavavam as mãos de forma ritual, para poder comer aquela refeição ritual. Não haveria necessidade ritual nenhuma de lavar as mãos para se comer uma refeição normal. Se fosse participar de um churrasquinho, você não precisava de fazer aquela lavação toda que você faria se você estivesse comendo uma carne de boi ou uma carne de cordeiro no templo, porque aquilo ali era um ritual, fazia parte de um ritual de santidade, era um momento diferenciado. Então, uma refeição que não era ligada ao templo, a comida do dia a dia, não precisava de ser ritualisticamente servida. Mas ela poderia ser feita como alguns discípulos de Jesus fez, sem realmente ter lavado as mãos. Então, a grande questão ali, que ele considerou os alimentos todos puros, é porque eles não estavam numa situação de estarem comendo uma comida numa refeição. Mas o que acontecia? Os fariseus, eles começaram a, ficar tão espirituais e a querer complicar mais a palavra de Deus do que... Na verdade, a palavra de Deus, como Jesus diz, os meus mandamentos são leves, o meu fardo é suave. Então, cumprir a lei do Senhor não é, na verdade, uma coisa complicadíssima. Complicado mesmo é cumprir as leis no Brasil, por exemplo, que mudam. Você tem que fazer aula, o seu curso de direito, não sei quantas páginas, muda não sei o quê. Quem tem empresa, então, sabe como é que é difícil de cumprir a lei brasileira. Mas as pessoas estão acostumadas com esse tipo de legislação e não se sentem presas, mas quando você fala das leis do Senhor, as leis que estão escritas na palavra de Deus, as pessoas começam a achar que aquilo ali é um peso, etc, e não é nada disso, né? Então, mas os fariseus, na verdade, eles estavam complicando as coisas, né? Eles queriam que todas as refeições dele fossem feitas com o ritual de lavar as mãos. E não era necessário, apesar de que Jesus lavou as mãos dele naquela ocasião, senão ele não teria sido acusado, ele teria sido acusado, por que você, Jesus, e os seus discípulos, ele falou assim, não, alguns dos discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. E quando ele declara limpo todos os alimentos, aí a gente entra numa questão muito interessante, né? Naquele contexto, o alimento era o pão, como a gente leu. Agora, o que é alimento? O que dentro da percepção de Jesus, dos discípulos, do ponto de vista da Torá, da palavra de Deus, o que significa alimento? Alimento. Então, nós vamos entrar nessa questão de alimento. Olha, se você for hoje na Índia, por exemplo, ou na China, você vai encontrar como possíveis alimentos, até num restaurante, o escorpião, barata, rato, gato, cão. Pode até encontrar boi também, frango, normal, certo? E você chegasse lá na Índia ou na China, você falou assim, nossa, eu não quero comer a comida local, porque eu não gosto de todas essas coisas aqui, eu não quero comer rato, eu não quero comer, sei lá, barata, essas coisas que eles comem. É considerado alimento. No Brasil, como eu disse, a gente está dentro de uma cultura pagã, né, que não segue esses princípios bíblicos. A gente tem alimento pra gente, carne de porco, camarão, tem o boi também, o cordeiro, o frango. Então, isso é alimento, né? Ninguém que fosse viajar aqui pro Brasil, que fosse visitar a sua casa, por exemplo, teria que escrever para você assim, ó, por favor, evite de fazer carne de cachorro quando eu estiver aí, porque eu não gosto. Ou não vamos comer coelho. Até na França, né, eles gostam muito do coelho. Mas aqui no Brasil a gente não tem o hábito de comer o coelho, por exemplo. É bem raro. O sapo, né? O rã. Na verdade, esses nunca seriam alimento do ponto de vista de um judeu que vivia na época de Jesus. Ainda que tivessem lá os judeus que estavam muito afastados de Deus lá, morando naquela região na época. Haja visto quando Jesus ele expulsou um demônio daquele gadareno, o que aconteceu quando ele expulsou aquele demônio? Ele falou assim, ó,
os demônios pedem para não ser expulso do país, e ele manda então que os demônios pudessem ir para a manada de porcos. Na verdade, no fundo, Jesus, ao mandar os demônios para a manada de porcos, é como se ele tivesse juntado a fome com a vontade de comer, né? Porque ele mandou um espírito imundo a entrar num animal imundo, que nunca deveria estar fazendo parte da criação do povo de Deus. Mas, então, aquilo ali foi uma dupla, assim, Jesus estava colocando mais do que escancarando na cara deles o pecado deles, né? Então, na Bíblia e por conseguinte em Jerusalém no primeiro século, o que seria considerado comida, né? O que era um alimento? Jesus declarou todos os alimentos limpos, quer dizer, eu poderia comê-los tranquilamente, que eu não estaria ofendendo a Deus, eu não estava numa refeição ritual, eu não estava no templo. E ele falou, está ok eu comer essa comida, mesmo sem ter o ritual complicado de lavar as mãos. E os alimentos, então, seriam pato, cordeiro, galinha, mel silvestre e até gafanhotos, né? Poderia ser considerado algo, né? João Batista comia mel e gafanhotos e mel silvestre, né? Então, absolutamente, Marcos capítulo 7, a discussão tem a ver com o ritual de lavar as mãos, tem a ver com... Jesus usa aquela oportunidade para chamar a atenção deles que eles não estavam realmente honrando o pai, a mãe, trazer outras questões muito profundas para eles, e não tem absolutamente nada a ver com carne de porco e com camarão. É uma completa falácia. Esse texto, então, do Novo Testamento não é base bíblica para se defender que nós podemos hoje comer carne de porco ou camarão. Quando Jesus declarou os alimentos limpos, ele falou do ponto de vista ritual. Ele não precisava estava claro que a refeição ali não era carne de cachorro, nem lagartixa, nem porco, nem coelho e nem rato, tá? Então, terminamos essa aula agora, terminamos essa exposição, e Marcos capítulo 7, então espero que esteja claro para todos. Muito obrigada.